Muito bem, gostaria de apresentar o pregador de hoje, que já é conhecido de muitos de nós. Talvez alguns que nos acompanham pela internet não o conheçam ainda, talvez alguns alunos não tenham tido contato, mas o IAESC tem o privilégio desse ano de ter um médico morando em nosso meio, que é o Dr. Gustavo, que além de médico é pastor, professor, pregador e pai de família, né, nas horas vagas ainda, o principal, amém, né? Doutor Gustavo, que Deus te abençoe, a palavra está contigo, que Deus te use mais uma vez. Muito obrigado, feliz sábado, amigos. É muito bom estarmos outra vez juntos. Alguns realmente nós tivemos a oportunidade já de conversar, estar junto ali na clínica. Não é algo que a gente sempre convida, né? Esperamos vê-los a todos lá, porque geralmente o pessoal, quando está ali, alguma situação acontece, mas é muito bom ver, assim, eu vejo algumas faces um pouco mais tranquilas, aliviadas. Foi uma semana muito mais tensa, em alguns sentidos, seja principalmente a questão acadêmica, né? Mas o sábado chegou. O sábado sempre é uma bênção, onde nós podemos deixar as coisas ali para trás e pensar um pouco mais em outras. E eu gostaria também de cumprimentar todos os amigos que estão nos acompanhando, seja onde você está, seja muito bem-vindo aqui conosco. Talvez alguns amigos, pais, estejam visitando. Saiba que aqui também é a sua casa. Você visita geralmente é aquele que a gente fala, né? Você está visitando, não, mas vai embora, não volta, talvez algum dia a casa do Senhor, né? Esse anfiteatro se torna, nesse momento, a igreja, um momento onde nós adoramos ao Senhor, e você está em casa também. E talvez você esteja nos vendo, nos ouvindo, não hoje, mas no futuro. Fica aí guardado. Certamente o Senhor lhe trouxe nesse momento e tem uma mensagem especial para falar para o seu coração. E por isso, eu gostaria que nós orássemos uma vez mais. Nós vamos abrir a palavra de Deus e pedir que o Senhor abra o nosso coração, assim como você está. Deixe um pouco as outras questões, talvez tenha algum amigo aí ao lado que chama a sua atenção. Esse é o momento onde nós podemos nos focar, e certamente o Espírito Santo tem muito a falar para o nosso coração nesses instantes que seguem. Então feche seus olhos, assim como você está, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós vamos abrir a Tua palavra agora, Senhor. E eu gostaria de pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, nos ajude, Senhor, a ver um pouco mais da verdade, da esperança, da verdade que a Tua palavra traz para a vida de cada um de nós. Peço que o Senhor, por favor, nos acompanhe e dirija, que não seja eu a falar, mas que o Senhor esteja dirigindo todos os momentos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu gostaria de convidar que nós possamos abrir a Bíblia em João capítulo 11. E nós estamos iniciando os eventos que celebram e que lembram a Semana Santa. Os eventos que, e como o pastor já bem mencionou, existem várias situações que vão acontecer durante a semana, programas especiais. Mas todos esses eventos, eles começaram com uma situação, com um evento especial, com um momento que foi o gatilho que literalmente começou a fechar todas as situações. Os líderes da época já olhavam a Jesus, já não gostavam, já assediavam, inclusive tentaram apedrejar, mas esse evento fez com que todos eles sentassem e dissessem: chega, acabou o tempo, nós temos que fazer algo, não pode continuar desse jeito. Foi a ressurreição que levou à morte. Foi o momento em que fez com que todos decidissem que a cruz chegaria, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é entre um dos maiores milagres que Jesus fez. É interessante quando nós olhamos o livro de João, capítulo 11, que a ressurreição de Lázaro só está em João, não está nos outros evangelhos que nós chamamos de sinópticos, que vão contando a história. E o tamanho mensagem, tamanho evento, nós pensamos, nossa, daqui deveria estar em todos. Mas o Espírito Santo assim foi guiando os escritores, os evangelistas, e o livro de João tem essas características. E aqui eu quero dar algumas dicas para vocês. Quando nós olhamos os livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas,
eles têm algumas características especiais. Mateus, muito mais escrito para aqueles israelitas da época, estudando, falando mais de genealogias, mostrando Jesus como Messias para aqueles israelitas ou judeus que ali estavam. Marcos, provavelmente um dos primeiros a ser escritos, parece um filme de ação. Ele diz, olha, eu não sou muito de ler a Bíblia, eu gostaria de ler a Bíblia, leia o livro de Marcos. Marcos é um livro rápido, é um livro curto, parece um filme de ação, termina uma cena, começa outra. Jesus foi em um lugar, fez aquilo, Jesus foi em outro lugar, fez aquilo. Parece uma compilação de mensagens, de sermões. Lucas, um livro mais estudado, um livro mais aprimorado, com testemunhos, um livro escrito após uma pessoa que não esteve acompanhando ali. Lucas, como a história diz, um médico que recebeu a incumbência de, como estrangeiro, ir e estudar o que aconteceu, e ele falou com as pessoas, ele perguntou, ele montou quase que uma tese, um livro sobre Jesus para aqueles que não conheceram aquela época, um livro muito bom de ser lido para nós que muitas vezes não estivemos ali, não conhecemos, nós estamos de fora. E João, um evangelho escrito bem depois, um testamento. João já estava, provavelmente, esse é um dos últimos livros da Bíblia a serem escritos. João já havia passado muitas coisas, a ilha de Patmos, já tinha tentado matá-lo e não conseguiram, e agora o ancião João, vendo que a igreja já estava passando aqueles primeiros momentos, já era uma nova geração, muitos cristãos novos que não tinham conhecido nada daquilo ali. Os seus amigos, outros discípulos, apóstolos, muitos já haviam sido assassinados, e ele agora, ancião, escreve como um testamento para a igreja, para aqueles jovens que continuariam levando a palavra adiante. E ele então escreve um evangelho como uma carta, quase que uma carta de amor, buscando histórias e eventos fundamentais para aqueles que vão seguir levando a mensagem. E certamente nós temos muita relação com isso. Talvez é uma igreja jovem que vai buscando, o que eu tenho de relação com isso? Quem é esse Jesus? Tão longe, tantos séculos depois. E João escreve essa carta pensando justamente numa geração como a nossa. E João capítulo 11 diz, começa já declarando como as coisas aconteceram. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ele já começa descrevendo a situação, ele não faz muitos preâmbulos, muitas introduções, até porque, por mais que não pareça, o ponto mais importante desse capítulo não é a doença de Lázaro, não é esse começo. O que mais toma tempo nesse capítulo é como o Senhor se relaciona com as pessoas que enfrentaram essa situação. Lázaro, para aqueles que não conhecem talvez muito a história, é um dos discípulos, dos seguidores mais fiéis de Jesus. Lázaro, Maria e Marta formavam um núcleo íntimo de Jesus, era a casa dele. Betânia ficava ali uns 2,5 km, 3 km de Jerusalém, pertinho, e Jesus ia, e ali era a sua casa. E agora, daqui um pouquinho mais, daqui a poucos dias, muitos estarão voltando para a sua casa, para o seu lugar. Ali Jesus certamente tinha o seu quarto, tinha as coisas. Sabe quando junta todo mundo e querem tocar, e querem perguntar, e querem fazer? E Jesus em algum momento precisava realmente descansar, tirar um pouco ali. E essa era a casa de Lázaro. Ali ele não precisava ficar falando talvez muito em parábolas, e não ficava ali talvez algum fariseu, alguém tentando um assunto com segunda intenção para ver se ele caía em contradição. Não, ali ele conseguia falar abertamente, cada um com o seu contexto. E talvez vocês lembram da história de Marta e de Maria, que Maria sentava mais ali aos pés de Jesus, e Marta era muito mais cerebral, mais ativa, trabalhava mais e servia, e
toda a questão de Marta era muito mais resolutiva. Eu quero trabalhar, eu quero fazer. Maria fica ali, filosofando, conversando. Nós temos que resolver as coisas. E as pessoas são diferentes. Talvez isso seja assim. Os discípulos, os seguidores de Jesus são diferentes. E talvez isso seja um pouco mais lógico, um pouco mais racional. A pessoa começa a falar muita coisinha e diz, está falando muito. Nossa, vai direto ao ponto. O Senhor tem um lugar para você também, viu? Não precisa assim, dizer que eu sou às vezes meio duro. Claro que nós temos que trabalhar um pouco esse coração meio duro aí. Mas o Senhor tem um lugar também. O Senhor precisa das suas Martas, que muitas vezes levam volumes grandes de trabalho, mas às vezes podem perder o contato com o Deus da obra por causa de estar tão envolvido com a obra de Deus. E trabalha tanto, e quando vê as coisas, elas se avolumam e passam, e parece que vão esmagando a pessoa. Maria, muito mais sentimental, muito mais entregue as partes, realmente deixava tudo ali, ficava aos pés do Senhor e bebia toda aquela mensagem de esperança. E o Senhor tratou de forma diferente as duas, e tu vai ver isso daqui a um pouquinho. Nos momentos de maior dificuldade, o verso 2 diz, essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, foi aquela que ungiu com bálsamo o Senhor, enxugou os pés, seus cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas. Eu imagino, talvez, Lázaro começou ou a tossir, ou começou a se sentir mal, fraco, deitou, e elas disseram, vamos chamar Jesus. Quanta coisa ele já fez. Pessoas tocavam ali um manto, eram curadas. Aqui nós já tínhamos, ele curou a sogra de Pedro, ele curou a filha de Jairo, ele curou tanta gente. E agora chegou o momento daquele que ele ama todos. Mas é aquele que está ali em casa, é aquele que crescemos juntos, nós passamos tudo juntos. E chega o mensageiro, fala com Jesus. Ao receber a notícia, o verso 4, Jesus diz para o mensageiro, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Eu fico imaginando Maria e Marta olhavam ali para Lázaro, olhavam, cadê, onde é que Jesus vem? Daqui a pouco chega o mensageiro de volta, e ele diz, não se preocupem. Quase que eu ia dizer gurias do Rio Grande do Sul, né? Não se preocupem, Jesus disse que essa doença não é para a morte. E aquela esperança que deve ter enchido o coração delas. Nós falamos com Jesus, e Jesus disse que tudo bem, vai ser para a glória de Deus. Lázaro, fica tranquilo. Eu imagino Lázaro um pouco mais fraco, mais feliz, segurando na mão. Jesus prometeu que essa enfermidade não é para a morte. Encheu elas de esperança, o que certamente aumentou o desapontamento que veio logo depois. O texto ainda vai dizendo que amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro, verso 5. E quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias mais no lugar onde estava. E aqui começa os textos que são incoerentes. Como que no verso 5 diz que ama e no verso 6 diz que não vai? Já teve algum momento, algum pensamento assim? Por que ele diz que ama todos, mas acontece todas essas desgraças? Não pode, não tem como. O Senhor é incoerente, não é racional isso daqui. Agora, quando nós vemos tudo essa situação no contexto do grande conflito, nós começamos a entender que há muito mais do que apenas a situação que acontecia com Lázaro. Existem muitas outras pessoas envolvidas nessa história que às vezes ficam um pouco mais à margem. Nela estavam os discípulos, e certamente os discípulos não estavam preocupados muito com Lázaro, nem com Maria, nem com Marta. Aliás, os discípulos geralmente estavam preocupados com outras coisas. E o Senhor olhava para aqueles homens que estavam seguindo Ele já nesses últimos anos, que seriam aqueles que continuariam pregando o Evangelho, e ainda faltava coisa.
Faltava que eles entendessem qual é o objetivo da missão. E certamente esse momento da ressurreição de Lázaro foi um momento de ensino para esses discípulos. E eu fiquei pensando nisso, como Deus cuida. E eu vinha agora de casa para cá e pensando assim, Senhor, eu não combinei muitos detalhes com toda a equipe, não disse bem a mensagem, eu mandei para o pastor, mas eu fiquei pensando, nossa, eu gostaria de falar sobre o cuidado e o tempo de Deus. E ver como o Senhor vai guiando todas as coisas. E aí eu vejo a história das crianças, que até agora eu estou um pouco tremendo por causa do raio ali que caiu, né? Falando sobre o cuidado de Deus. E depois eu fiquei pensando, nossa, eles passaram uma semana de provas, que certamente para alguns foi bem difícil, outros talvez não tanto, mas para muitos um momento difícil, que já não é a primeira semana, a outra semana que passou talvez tenha sido mais ou menos, e agora tem que buscar, não vai ser que aconteça de novo a mesma coisa, e vai gerando aquela ansiedade. E eu fiquei pensando, nossa, quando foi a minha semana de prova, uma das mais difíceis da minha vida? E eu pensei numa semana de prova que foi muito difícil, e aconteceu exatamente na universidade que apareceu na história do Provai Verde, na Universidade Adventista de Chile, na UNAT. Eu tinha feito 18 anos, 24 de janeiro, e 1º de fevereiro, peguei um glorioso Chilebus, na cidade de Porto Alegre, e fui para Santiago. Aqueles que foram, talvez, de ônibus para lá. Eu fui e voltei já naquele período que estudei lá, 3 anos, umas 12, 14 vezes, não sei porque ia comportar, e voltava sempre de ônibus, irmão. Então, se você tem o seu contexto aí de ônibus, não se preocupa, você não está só. E quando eu transferi, isso da Faculdade de Teologia, eu fui do Chile à Bahia de ônibus. Então, não se preocupe, tá? Ainda há lugar para você. E quando eu estava nesse ônibus indo, estava com um amigo meu que também fez teologia e depois também fez medicina. Já recém feito 18 anos, terminado o ensino médio, aquele momento queria estudar fora, tinha algum recurso, já existia internet naquela época, bem dizer, tá? Você não olhe para nós e dizer, mas vocês são do tempo da internet, mas não era tão fluido como é hoje. Então, eu pegava os endereços e começava a conversar, para quem que eu vou escrever, eu quero ver algum lugar para estudar. E comecei a mandar mensagens, e o pessoal começou a mandar os formulários. A questão é que a minha família, naquele momento, embora simpatizasse com a igreja, eles não são adventistas. E começou a chegar um monte de formulário lá em casa. E eu mandei para tudo que era universidade nossa. Então, chegava um dia, minha mãe chegava, Gustavo, o que esse papel da Inglaterra está fazendo aqui? Eu mandei para o Newbold College, e vinha aquele monte de formulário. E outro dia aparecia do Helber, da África do Sul. O que tu está fazendo mandando papel para a África do Sul? Eu disse, não, mas eu estou vendo ali as coisas. Eu mandava um folder, mandava para todo lado. Até que então, as coisas foram se alinhando, o Senhor foi guiando as coisas e eu fui para a Universidade Adventista no Chile. Eu pensei, talvez eu pense que o espanhol seja fácil, mas não é tão fácil assim. Principalmente naquele começo, quando entram todas as gírias, e os chilenismos são bem característicos, né? Tem gírias bem particulares lá. E eu cheguei, e uma das primeiras matérias que nós temos era grego, e aprender grego em espanhol, naquele primeiro momento, realmente dificultava bem mais as coisas, bem mais as coisas. E se você acha que era difícil, naquele ônibus, encontrei um dos grandes amigos que eu tenho até hoje, que foi fazer teologia lá, que estava vindo de ônibus de Belém do Pará. Ficou 7 dias dentro do ônibus. E nós chegamos e começamos a estudar, e chegou aquela semana de provas, que também estava muito difícil, e aí eu aprendi alguns detalhes. O nosso tempo sempre é muito curto, mas eu queria deixar alguns detalhes como sugestão. Primeira, e você já sabe, não adianta deixar tudo para a última hora. E já me falaram, mas é o que sempre acontece. E também acontece, na faculdade acontece, em todo lugar acontece. O problema é que naquele semestre,
e algumas universidades têm mais volume de matérias do que outra, o volume de estudo era mais ou menos 2.000 páginas daquele semestre, da parte final. E não vai ser como. Então, o que nós fazíamos? Chegar na madrugada, não sei se aconteceu contigo, acordava mais cedo. Naquela época, no internato, eles não ligavam, não tinha nenhuma luz que ligasse, eu não sei se por aí tem alguma luzinha ali durante a noite, então, se queria estudar na madrugada, tinha que estudar no corredor. E nós estávamos ali em junho, no Chile, um friozão, botava tudo, uma cadeirinha, deve ter mudado hoje, tá? Sentei lá no cantinho e ficava lendo, assim. Chegou o momento da prova. Na prova nós tínhamos 9 horas para fazer a prova. O professor entregava, era o dia inteiro fazer aquela prova. Ele entregava um texto, disse, tá bom, traduza. E era assim, texto. E nós podíamos até usar os dicionários, porque o dicionário não dá toda a coerência do texto, né? Ia para a biblioteca e vai estudar, e vai traduzir. E eu me lembro que tinha um outro colega que dizia assim, não, eu vou estudar a noite inteira. Eu vou fazer, eu vou virar. E começou em todo o contexto. E eu estava ali, entre momentos de oração. Você sabe que o estudo aumenta a sua fé. Até porque vai chegar um momento que tu vai orar e dizer, Senhor, me ajuda a lembrar qualquer resquício de coisa que eu tenha visto em algum lugar. E ali, estudando, eu olhei para o nosso amigo, que havia estudado a noite toda, e ele estava num momento de profunda oração. Pelo menos eu pensava. Quando ele estava assim, encostado na mesa... E ele orou meia hora, orou 1 hora. Daqui a um pouco ele orava com sons. Disse, nossa, está tendo uma visão, um sonho. Ele orava assim, parado. Disse, nossa, o irmão orou 2 horas. Ele, daqui a um pouco ele levantou, olhou para os lados assim, se limpou um pouco e agora foi. Porque não tem como fazer tudo na última hora. Não tem. Nós temos que ir dividindo as coisas. E o Senhor vai cuidando de cada uma delas. Quando nós vamos dividindo, nós vamos trabalhando. E nesse contexto, me lembra um pouco dessa história, que eles foram esperando, eles foram dividindo, eles foram cuidando, eles foram tentando fazer o seu melhor, mas as coisas não davam resultado. E Jesus vem, Jesus não vem, e ele não veio. E Lázaro morreu. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a chegar. Não, e Jesus vai vir pelo menos para a parte do funeral, porque o funeral é um momento de maior respeito, é um momento de realmente nós não celebrarmos, mas reconhecermos toda a trajetória dessa pessoa. E Jesus não os acompanhou na doença e os abandonou no funeral. E ele não veio. Até que chega o momento que Jesus decide, dizendo, vamos voltar para lá. Os discípulos não estavam nem um pouco preocupados com Lázaro, e eles já disseram, não, mas lá tem aquelas pessoas que querem te apedrejar, lembra o que aconteceu? E Jesus tem uma conversa com eles, não são 12 as horas do dia, depois tu busca esse texto. E Jesus queria ensinar os discípulos, um dos pontos mais importantes, ao ponto de que ele diz, no começo, ali no verso 11, Jesus acrescentou, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Ah, se está dormindo, tudo bem. E aqui é um ponto muito importante, talvez algum amigo que esteja nos acompanhando. Jesus compara a morte a um sono, onde Lázaro não estaria tendo um contato com as outras situações, e a Bíblia é clara nesse aspecto. Lázaro estava descansando, repousando, sem consciência do que estava acontecendo em volta. E quando Jesus compara isso, ele diz, eu vou lá, eu vou acordar ele de novo. Os discípulos ainda não entendiam isso, então Jesus disse claramente no verso 14, Lázaro morreu. E por causa disso eu me alegro, de que vocês não estavam lá para que vocês possam crer. E os discípulos precisavam crer, e nós precisamos crer mais. Existiam algumas tradições na época que diziam que a pessoa poderia ressuscitar, retornar até 2, 3 dias depois. Mas Jesus então escolhe justamente o ponto onde não há dúvidas. Vários líderes da época diziam, não, a filha de Jairo ali,
Isso daí não foi verdade, e começava a falsificar os milagres de Jesus, a relativizar as coisas, e isso vai ouvir também. Não é bem assim, isso daí de que a criação do mundo, não, isso daí é uma lenda. E começam a relativizar algumas coisas, e vão falando bonito, e vão falando melhor, e a pessoa vai acreditando, realmente, pode ser. Por isso é muito importante que a base seja a palavra. Finalmente eles começam a ir. É interessante no verso 16, a expressão de Tomé, que é onde ele fala para os discípulos, vamos juntos, vamos morrer com ele. Os discípulos estavam pensando já em toda a perseguição que viria. E esse mesmo Tomé foi aquele que duvidou depois. E aqui é um ponto importante, porque nós oscilamos na vida espiritual. Todos nós, e você vai oscilar também. Às vezes, tu é um Tomé do capítulo 11, dizendo, nós vamos juntos, estarei com Jesus todo o tempo, vamos morrer com Ele. E talvez passe situações na tua vida que tu se torna o Tomé depois da ressurreição. Não, se eu não tocar ali, eu não acredito. Todos nós oscilamos. E por isso nós precisamos estar ali, ao lado de Jesus. E Jesus sabia disso. Tanto que depois, quando ele encontrou, Tomé, ele disse, toca aqui, vem, olha aqui do lado. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então não se sinta tão mal se em algum momento tu age como Tomé. Nossa, tem ali uma semana de oração, tem uma programação maravilhosa, parece que eu toquei o céu, assim, já viu aquela montanha-russa que eu vou subindo nela, eu vou subindo, está ali em cima, tudo maravilhoso, nossa, olha aquele tchum, e começa a descida. E a vida espiritual às vezes parece isso, tu sobe, tu está tocando, a gente está cantando, olha que coisa maravilhosa, e de repente é uma queda vertiginosa, onde a vida dá tantas voltas, gira, vai para um lado, vai para o outro, que quando termina está assim, o que aconteceu? Isso pode acontecer, e o Senhor sabe disso, e Ele estende a mesma mão que estendeu para todos os outros, diz, vem aqui, eu te dou uma nova oportunidade, e essa é a graça de Cristo, que toma aqueles que duvidam, que ajuda aqueles que têm os seus momentos de dificuldade e guia para que possam de novo serem servos de Deus. Amém? Essa é a oportunidade. Eles chegam ali, muitos dentre os judeus, diz o verso 19, tinham vindo porque gostavam de Marta e de Maria e queriam consolar o seu irmão. E aqui vem um dos pontos mais importantes dessa história, já começando a caminhar ali para a parte final. Aqui estava o povo para o evangelismo. O milagre da ressurreição de Lázaro tinha um objetivo de cumprir a missão. E aqui vem um ponto muito importante, amigos. Tudo aquilo que tu pede para o Senhor deve ter o objetivo de ajudar a cumprir a missão de levar o Evangelho. Por que tu pediu tal coisa para Deus? Senhor, me ajuda a ser, popular. Popular para quê? Me ajuda a conseguir tal coisa. Para quê? Cuidado com as coisas que nós pedimos para o Senhor, porque muitas vezes o motivo pelo qual nós pedimos pode ser um motivo muito egoísta. E por isso é importante, antes de determinado pedido, converse com Deus e faça ali um exame. Por que eu quero isso? Eu quero realmente isso para poder ser mais útil, porque o Senhor me der, o que vai acontecer? Se, por exemplo, tu pede para o Senhor sabedoria, inteligência, eu queria, te dar 10 em tudo. O que tu vai fazer com isso depois? Tu vai servir mais ou tu vai querer ser mais servido? Eu queria, tal pessoa. E eu já uma vez contei, não sei se é aqui a história de um colega que, isso aconteceu no Chile também, um colega que disse que teria uma revelação do Senhor, chegou numa sexta-feira, no internato, nós estávamos no quarto, ele bateu na porta, disse, gente, o Senhor me revelou, e hoje vai ser. Eu disse, o que aconteceu?
a primeira que entrar de azul no refeitório, lá nós dividimos, as gurias ficavam para um lado, para o outro, vai ser aquela que o Senhor separou para ser a minha namorada. Hoje vai. E imagina isso ali no quarto com os colegas, né? O pessoal é assim. Mas nós vamos estar todos juntos lá, de primeiro. Uma meia hora antes do refeitório, a gente já estava na porta. Vai que a colega chega 2 de azul. Daí não sabe quem era. Né? E nós olhávamos para tudo quanto é lado. Lá também acontecia aqui, o dormitório para um lado e para o outro, a gente ficava olhando ali na esquininha. E tem que ser azul mesmo, azul com bolinha. Azul com bolinha, não. É azul. Azul listradinho, não. Azul listradinho, não. E abriu o refeitório, nós fomos lá para o final do refeitório. Ninguém sentou de costa para a porta, sabe que não, todo mundo sentou, parecia uma linha assim, sabe, mesa de jurados. Oramos com só um olho fechado para garantir, vai que entra na oração, né? A gente só com um olho assim, Senhor, muito obrigado pela comida, ok? E todo mundo olhando. E entra vestido amarelo, e com bolinha, vestido roxo, listrado. Mas vem cá, ninguém tem vestido azul na sua universidade, na sua faculdade? Como é que vai ser? O vestido azul é tão clássico, já devia ter entrado uns 4, mas justamente naquele dia não entrava. E aí entrou a colega. E todo mundo olhou e disse, opa! Realmente era uma pessoa que justamente nós conhecíamos e não era conhecida por ter um gênio muito bom. Era difícil o relacionamento ali. E todo mundo ficou feliz, né? Opa, agora, mas com certeza ele olhou para um lado, olhou para o outro, sentiu, olhou para cima e falou, Senhor, não era esse tom de azul que nós combinamos. E aí tentou dar aquela ajeitadinha assim. Nós temos que ter cuidado com os pedidos que a gente faz para Deus. Por que tu faz esse pedido? Às vezes tu pode te frustrar com um pedido que tu faz para o Senhor, não por causa do Senhor, mas é porque nós não entendemos por que Deus está agindo daquela forma. Maria e Marta passaram por isso também. Quando Jesus finalmente chega, ele não entra na casa onde eles estavam, ele fica fora. Estava cheio de gente. Você sabe que naquela época existiam pranteadores profissionais, gente que só ia para chorar no funeral dos outros. Quanto mais gente chorava, mais importante era. Só que nesse contexto, junta muita gente. Ah, mas não era aquele que Jesus gostava? E olha o que aconteceu. E começa a juntar o pessoal do show, que começa a ver o movimento. Não, vamos lá ver o que vai acontecer. O pessoal das notícias. E tinha gente ali que realmente amava. Lázaro. E Jesus não queria essa gritaria. Ele queria um encontro pessoal com Deus. E aqui fica outro ponto da história que eu queria deixar claro. Tenha os seus momentos de grande êxtase espiritual. Cante com todos. Tenha um momento e nós estamos ali juntos. Mas a maioria das mudanças da vida acontece em um encontro pessoal entre tu e Deus. Num canto. Sozinho. Às vezes só no teu quarto, às vezes em outro ambiente, porque às vezes o quarto tem bastante gente, eu não consigo ter, onde tu sai caminhando, e eu vejo às vezes em volta do lago ou ali, e talvez num encontro mais íntimo, único, entre tu e Deus, ali tu abre o coração, e diz, Senhor, a verdade é que eu sou assim. Cuida de mim, muda esse coração. Transforma em algo que possa realmente ser alguém que leve esperança para outras pessoas. E não faz muito tempo aconteceu uma situação, até estava conversando com a minha esposa ontem à noite sobre isso daí, eu vim pensando ontem quando voltava do hospital, que aliás é uma das coincidências do Senhor. Eu estava pensando justamente na história do momento que atendi um dos bebês, e o Provai e Vende foi justamente sobre atenção a bebês. Eu sou, hoje, o cara que recebe aqueles pequenininhos ali. Achei meio nervoso ali, que me viraram ele meio rápido. Não gostei. Mas os bebês ficaram bem, e são verdadeiros milagres. Ter trigêmeos, e alguns que nasceram 700 gramas, são um bebê bem pequeno. Existem menores ainda, 500, até um pouco menos. Mas uma vez eu fui chamado estava na UTI,
Eu fiz pediatria e neonatologia depois, e quando nos chamam na UTI, geralmente há algum problema. E era um bebê que ia nascer, fizeram ecografia, teve algumas alterações do batimento cardíaco e iam levar ele rápido para uma cesárea de emergência. E eu fui, e tudo pronto, tudo montado, o bebê nasce, e nasceu um dos bebês mais lindos que eu já vi, depois dos meus filhos. Até tem viés, obviamente, mas um bebê lindo, sabe, bebê de propaganda, bebê de último capítulo de novela, que onde acontece tudo, todo mundo no caso tem filho e tal, não sei o quê, aquele bebê mais bonitão, nasceu chorando, forte, lindo, nós olhamos, nossa, mas que bebê lindo. E todo mundo começou a conversar, nossa, o bebê bonitão, né? Olha que bebê lindo. Daqui a pouco apareceu uma colega médica de outro setor, foi acontecer alguma coisa, não, vim ver o bebê bonito. Tá, então já falaram lá, não, botaram no grupo do Zap, olha que bebê bonito que acabou de nascer. E o pessoal começou a aparecer. O casal se cuidava, os dois, o pai e a mãe eram profissionais da área de saúde, educadores físicos, o pessoal se cuidou, fez de tudo. Eu disse, nossa, mas... E daqui a pouco ele estava lá na anel, aparecia um, levantava para olhar no cubo, olha, é bonito mesmo, né? E daí saía assim. O bebê estava lindo, tudo pronto, ficou ali com a sua mãe, só tinha um problema. O coração dele não era bem formado. Tudo fora estava maravilhoso, perfeito, lindo, mas lá dentro... algumas alterações faziam com que, gradativamente, a função cardíaca não ia conseguir suprir a necessidade que precisava. Mas, no começo, tudo era bom. Essas mudanças são graduais, são mudanças que vão acontecendo em horas, e em poucos dias, o quadro ia mudar muito rápido. E quando eu conversei com o pai, ele disse, nossa, mas está tudo bem, está tudo perfeito, né? E nós fizemos novamente o exame e as alterações estavam lá. E por mais que externamente tudo estava bem, lá dentro, se não fizesse alguma coisa, ia terminar mal. E quando eu voltava para casa naquele dia, eu estava pensando justamente nisso. Nós somos assim. A gente tenta se arruma, e externamente tenta fazer o melhor, e vamos malhar, e vai na academia, e vai se cuidando, e tenta botar a melhor roupa, e não há nada de errado nisso, mas não esqueça, que se não mudar o que está aqui dentro, nada disso vai ser suficiente. Nada disso vai ser suficiente. Chega um momento em que, por mais que eu trabalhe tudo que é externo, a mudança deve ser uma mudança mais pessoal, íntima, lá naquele coração. E por isso, Davi pede, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim. Porque eu sei, eu posso cantar bonito, Davi venceu gigantes, mas ele sabia que o coração dele era mau. E toda a história de Lázaro nos mostra isso, que a mudança é uma mudança muito mais profunda. A história chega na parte final. Marta primeiro sai, fala com Jesus e repete a mesma frase que Maria também repetiu no final, dizendo, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu fico imaginando quantas vezes elas repetiram essa frase ali dentro, no último suspiro de Lázaro, no último momento que ele teve. Alguém falava, se ele não tivesse aqui, não tinha acontecido isso daqui. No momento ali do funeral, se não tivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas Jesus sofreu com eles, esperou muito pelos discípulos e pelo povo. E quando Jesus faz uma das declarações mais fantásticas da Bíblia, que está no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês nisso? É uma das declarações da divindade de Cristo. Não há muitas declarações assim. Quando ele diz, que no grego, ego em mim, eu sou o que sou. Antes de que Abraão
era eu sou, e as pessoas tentaram apedrejar Jesus, porque ele estava se declarando como Deus. E quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele não refere uma vida que é derivada de Deus, ele refere como que a origem vem dele. E todos nós precisamos encontrar ao Senhor, que é a vida e a ressurreição. Eu não sei como tu te encontras, de repente tu sente, mas tem alguma coisa aqui que não está indo bem, tinha antes uma fé, mas agora estou mais ou menos. Essa é a solução. Embora o externo possa estar bonito, lá dentro ruim, ele é aquele, acima de todos os problemas, ele continua sendo. Depois, Marta entra e avisa para Maria, não faz gritaria, diz: Maria, Jesus chegou. Maria sai correndo. As pessoas que estão ali em volta, elas saem correndo também. Começa a olhar, de repente ela está indo para o túmulo, vamos juntos. Só que em vez de ir para o túmulo, eles encontram Jesus. Maria se joga, lembra da Maria mais emocional? Marta conversa, e Jesus trabalha com Marta conversando, declarando, fazendo declarações. Jesus diz no verso 23, o teu irmão vai ressuscitar, mas ela não entendeu. Ela disse, não, eu entendi, lá no final vai ressuscitar. Mas Maria não, Maria se joga aos pés de Jesus, chora. Senhor, se tu estivesse aqui não teria acontecido. Chega aquele povo todo, alguns chorando realmente, outros só querendo ver o que ia acontecer. Agora Jesus chegou, agora eu quero ver. Eles vão se conversar, o que elas vão fazer? O que ele vai dizer? E Jesus olha a dor de uns, a incredulidade de outros, e o efeito que o pecado causou naquela criação dele, e ele entende o que a cruz ia significar, a liberdade para todo aquele povo, e Jesus chora. No verso 35, um dos menores versos da Bíblia e um dos maiores versos da Bíblia. Jesus percebe a situação daquele povo e entende que a única saída para a situação onde eles estavam era a morte na cruz. Jesus chega, pergunta onde está, e agora nessa parte final, é bem interessante. Jesus tem muitos milagres a fazer na nossa vida, mas nós temos uma parte a cumprir. Quando ele chega para as pessoas, o que ele diz? Tirem a pedra. Jesus poderia ter mandado os anjos tirarem a pedra ou não? Claro que poderia. O dia, Gabriel, toca ali na pedrinha ali, para você falar, eu voando. Ele mesmo poderia ter dito, sai daqui e vai para lá, e a pedra sairia, mas há um papel que cada um de nós temos que cumprir nos atos do Senhor. Tu quer uma mudança, ou tu quer que uma pessoa, ele está quase morto ali na fé, está já enterrado, a coisa não está, tire algumas pedras para ajudar essa pessoa a sair, faça parte da missão também. E quando isso acontece, eles tentam racionalizar, olha Senhor, a coisa não vai dar, já fazem 4 dias, e isso é importante para provar para todos os líderes, que não tinha como falsificar esse milagre, esse não tinha como dizer que não aconteceu, 4 dias é muito, e no momento que eles tiram aquela pedra, o Senhor diz, Pai, graças eu te dou porque tu me ouviste, mas não é por mim Senhor, mas é por esse povo, aquele povo que tinha vindo lá, eles precisam crer, os discípulos precisam crer. Lázaro já estava pronto, Marta e Maria com todas as suas limitações, e muitas vezes o grande conflito atinge pessoas, sim, não porque Deus quer, mas porque existe um inimigo que tenta destruir aqueles que são filhos de Deus, mas mesmo nessa dor o Senhor pode tocar na vida de outras pessoas, e chega o momento então que ele diz, Lázaro, vem para fora, vem Lázaro, sai daí, e esse é um dos momentos mais incríveis, aquele corpo que eles tinham, aquele cheiro que eles sentiam, daqui a pouco começa a se movimentar, e Lázaro então começa a se mexer, mas é um contexto um pouco
cômico também, porque não era aquele Lázaro que abriu e saiu caminhando, daqui a pouco aparece um corpinho pulando assim num canto, tentando sair, porque estava cheio de amarras, e as pessoas não sabiam se ia, se não ia, o que a gente faz, porque ele estava todo envolvido e todo amarrado, mas tentando sair. E finalmente chega a parte final, quando Jesus diz: desamarre esse homem, deixe ele ir. E pode ser que o Senhor também te chame a sair de algumas coisas ou de alguns lugares, mas ainda assim tu permanece com as tuas amarras, os teus atos. Talvez tu nem queira sair. Lázaro poderia dizer: não, eu quero ficar aqui dentro. Claro que não, ele queria vida. Mas nós somos chamados juntos na missão, a desatar as amarras de outras pessoas que querem ressuscitar e mudar para uma nova vida, amém? Você também é chamado, ao participar, ao cantar, ao pregar, ao orar por alguém, a aconselhar, tu vai cortando e tirando algumas amarras de uma pessoa que já aceitou o Senhor, mas ainda está ali amarrada em algumas coisas. E a história termina com uma pessoa livre, e um povo que foi, encontrou o Senhor, e agora eles decidem pelo Senhor. Aquele que começou o capítulo 11, doente e foi à morte, começa o capítulo 12, sentado na mesa com Jesus, na Assunção. E não esqueça disso. Não importa a situação que você esteja, não importa o que tenha passado, o seu lugar é na mesa junto com Jesus, amém? Não importa o que tenha acontecido, não importa se tu te meta em alguma cova dessas da vida aí, não importa se tu esteja atado a algumas coisas, o Senhor quer que tu estejas na mesa com Ele, que tenha uma vida espetacular ao lado de Cristo, ajudando outros que precisam sair, desatando amarras suas e de outros também, porque nós somos chamados a cumprir o maior milagre de todos, que é a missão de levar esperança a outras pessoas. Tu decide também participar dessa missão? De ser talvez não um discípulo que fica pensando: olha Senhor, o que vai acontecer? Se a gente for lá, vamos apedrejar, talvez não seja melhor ir ali. Mas sim aquele que decide ir ao lado de Cristo, tirar pessoas do lugar onde estão, desatar as amarras, libertar verdadeiramente outros. E esse é o desejo que o Senhor tem. Isso é a Semana Santa. Pessoas comuns, com todos os seus pecados e suas lutas, que ajudam outras pessoas comuns a olharem para a cruz de Cristo, aquele que sim liberta de todo o mal. Vamos orar? Podemos nos colocar em pé para nós orarmos nesse momento? Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado porque podemos estar bem junto a Cristo, Senhor. Muito obrigado porque na história de hoje nós podemos ver que o Teu tempo é diferente dos nossos tempos, Senhor. Nós não entendemos tudo o que acontece, e nos ajuda, por favor, a confiar, mesmo que nós não entendamos direito os Teus tempos, Pai. Por favor, nos ajuda na nossa impossibilidade. Talvez alguns aqui estão como Lázaro, que não tem outra alternativa, que o Senhor seja aquele que nos ajuda, que nos guia, que nos salva, que nos chama para fora, e nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e tomar a decisão de sair. Mas talvez, Senhor, nós estejamos como uma multidão, acompanhando ali meio de longe. Nos ajuda a acreditar em Cristo, nas Suas palavras, e cumprir a missão, desatando as amarras de tantas outras pessoas, que estão saindo da situação que elas estão, por uma luz admirável, Pai. Dá-nos um bom restante de culto, escola sabatina, que ela seja maravilhosa,
uma semana linda, relembrando a Semana Santa, e depois, no final dela, podendo retornar, podendo visitar aqueles que vão, tendo momentos lindos ao lado da família. Nós oramos no doce nome de Jesus.